Esta palavra aqui, em Romanos 10, vai falar acerca do Evangelho de Cristo. Talvez você fale, o que esta palavra tem de bom? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esta palavra aqui, juntamente com outros textos da Bíblia, é um dos textos mais importantes da palavra de Deus. Aleluia. Paulo, ele vai estar falando, acerca dos judeus, mas você já vai já entender como isso se aplica a nós. Aleluia. Vai falar que os judeus, porque Paulo também era judeu, A Bíblia diz que Paulo era judeu, filho de judeu, da tribo de Benjamim. Ele era, segundo o zelo, era perseguidor da igreja, era fariseu. Ou seja, o fariseu se ocupava de observar os mínimos detalhes da lei, sendo que muitas vezes Jesus vai dizer que eles coavam o mosquito, engoliam o camelo, ou seja, eles buscavam a justiça pelas obras, pelas coisas que a lei dizia, só que a lei, ela não aceitava que você cumprisse ela de forma parcial ou não fosse perfeito. A lei exigia perfeição total, e os judeus, eles rejeitam a justiça de Deus. Por que eles rejeitam a justiça de Deus? Porque eles rejeitaram Cristo. Mas como que alguém, ninguém fala assim, eu rejeito a Cristo do nada. Geralmente, as pessoas religiosas, algumas até creem em Cristo e dizem, ele é um profeta, mas elas rejeitam a Jesus da forma que creem, de forma errada. Por exemplo, os judeus, eles praticavam a lei, jejuavam, davam o dízimo, eram extremamente religiosos, porém não era salvo. Por que o judeu aqui não era salvo? Paulo está dizendo, irmãos, olha o verso 1 que diz, irmãos, bom desejo do meu coração, é a minha oração para Israel, é para que eles sejam salvos, para a sua salvação. Ou seja, Paulo está dizendo, eu oro a Deus para que Deus salve Israel, mas Israel não era religioso porque não era salvo. Sabe qual é a primeira verdade que Deus mostra aqui? Que uma pessoa pode ser extremamente religiosa e não está salva. Por quê? Porque Israel era religioso, porém rejeitou a salvação que estava em Cristo. Não é a religião que salva. Por isso que aqui nós não pregamos a religião, nós pregamos Cristo. Porque a pessoa ela pode cumprir metas, cumprir obrigações da sua religião e falar até mesmo que acredita em Deus. Deixa eu te falar uma coisa, aleluia, para todos os ouvintes desta noite. Você crê que existe um Deus? Fazes bem. Os demônios também creem e se estremecem. Porque acreditar que Deus existe, até o diabo acredita. Mas obedecê-lo e crer nele é diferente. Aleluia. Então Israel, uma pessoa pode estar cheia da religião e não salva. Aleluia. Uma igreja pode estar cheia de pessoas religiosas e não salva. Por quê? Porque não lhe foi pregado o evangelho, irmãos. Uma pregação, ela pode ser de 1 hora, mas se não falar da cruz e do Calvário, não tem sentido. Aleluia. Porque no final das contas, você não vai ser salvo por fazer uma série de obrigações na igreja. Você vai ser salvo por aquilo que Jesus fez por você. Aleluia. Então Paulo vai dizer, eu estou orando para Israel, para que Israel seja salvo. Ou seja, religioso, mas não era salvo. Aleluia. Aí ele diz, porque eu dou testemunho que Israel tem zelo de Deus, mas não tem entendimento. Uma pessoa pode ser zelosa sem entendimento. O zelo sem entendimento é jugo. O que é o zelo? O zelo, irmão, matou os profetas. Quando morre um profeta no passado, ou até mesmo matou os apóstolos, foi o zelo. Por que o zelo? E matou até Jesus, foi o zelo religioso. Qual era o zelo? Ele está pecando, ele está errado. O que ele está falando é errado, vamos matar. Ou seja, um zelo sem entendimento. O que é um zelo sem entendimento? A pessoa pensa, a pessoa está andando com a culpa, a pessoa pecou, porque a todo instante nós pecamos, em pensamentos, palavras e obras. A nossa natureza é pecaminosa, tem a natureza de Adão em nós ainda. E aí a pessoa cometeu um delito mais grave, ela pecou e ela está na culpa. E ela tem aquele zelo e pensa assim, eu preciso subir num monte mais alto porque eu pequei. É um zelo sem entendimento, porque basta ela crer naquilo que Jesus fez na cruz. Aleluia. Para que seus pecados sejam perdoados. Aleluia. Zelo sem entendimento é quando a pessoa fala assim, eu fiz, Senhor, me paga, eu quero receber. Tem gente que está assim hoje. Ela está fazendo, mas já está assim, Jesus me dá. É zelo sem entendimento. Ela não está acreditando na justiça que há através de Cristo. É a obra de Jesus que torna você justo. É a obra de Jesus que torna você merecedor.
Então, o zelo sem entendimento, ele fala, eu fiz, quero receber. Agora, a graça, ela diz, tu fez, Senhor, e eu recebo, porque aquilo que tu fez me dá direito. Aleluia. Aleluia, Pai. Então, os judeus, eles estavam assim. A falta de entendimento, irmão, é a falta de conhecer, né, de saber a verdade ou de crer da forma correta, né? Os judeus, eles estavam crendo, né, de forma errada. Por quê? Porque eles acreditavam o seguinte, que toda religião, tudo aquilo que eles faziam, eles tinham que fazer no mínimo detalhe. Aí Jesus os chama de sepulcro caiado. Por quê? Porque eles pareciam por fora bom, por fora pareciam formosos, mas por dentro estava cheio de rapina e iniquidade, né? Por quê? Porque eles achavam que porque estavam por fora bonito, por dentro estava sendo aceito por Deus. Na verdade, a Bíblia diz que Deus não olha para a tua aparência, Deus vê o teu coração. Aleluia, né? O coração é do homem, aleluia. É ali dentro que Deus quer saber como é que está. Por isso que hoje, irmão, você não deve se deixar se guiar por nenhuma pessoa que tem aparência de religiosa. Aleluia. Jesus vai dizer, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque virão falsos profetas, e virão, e se possível for, enganaria até os escolhidos. Ou seja, vão vir com capa de ovelha, vai parecer um profeta, mas não é. Então não creia em tudo aquilo que parece, porque nem tudo que parece ouro, nem tudo que brilha é ouro. Aleluia. Então Paulo está falando, aleluia, eles não se sujeitaram à justiça de Deus. Por quê? Porque eles queriam, eles acreditavam que eles eram justos pela sua própria justiça. Sabe quem é que Deus salva? Deus não salva religioso. Vou te falar por quê. Porque que a maioria dos fariseus não creram, mas as meretrizes, as prostitutas, né, os cobradores de impostos que roubavam, eles creram, a ponto de dizer assim, olha, esse tal de Jesus, ele anda com os comilões, com os beberrões, amigo dos publicanos, dos pecadores. Ele faz milagre por causa de Beelzebul, príncipe dos demônios. E por que eles olhavam Jesus assim? E Jesus não o salvou, porque eles pensavam, eu não mato, eu não roubo, né? Eu não faço nada errado, eu sou uma pessoa boa, eu dou os meus dízimos de tudo. Eu vou no templo, eu vou na sinagoga, eu oro 3 vezes por dia, né? Eu faço tudo isso. Então, para que eu quero Jesus? Eu não quero Jesus. Por isso eles não foram salvos. Agora, o pecador, ele vinha, eu não cumpro a lei, eu sou um perdido, eu sou um pecador, e Jesus, opa, eu vim salvar. Aleluia. E Paulo vai dizer em Romanos que a lei, ela veio para mostrar como nós somos pecadores. Ela não veio para ninguém cumprir. Porque alguns desavisados podem dizer, mas Jesus, ele não veio destruir a lei, ele veio cumprir. Ele veio cumprir, cumpriu, e mais ninguém cumpriu. Aleluia. Então ele não tinha entendimento e procurava estabelecer, né, a sua própria justiça, né? Então eles estavam cheios de... Aí, tem igreja, irmão, cheia de zelo, mas vazia da salvação. Comece a reparar, quando você vai no culto, às vezes um culto inteiro não fala de Jesus. Jesus é o principal da igreja. O principal não é o pastor, não é os membros, né? Não é ninguém que canta bem, não é a banda, não é as irmãs que usaram os dons. O principal personagem da igreja é Jesus. O principal personagem da Bíblia é Jesus. Então, se a igreja não aponta para Jesus, irmão, esse evangelho é falso. Esse evangelho é mentiroso, né? Ele se centra no homem. Eu quero profetizar que você vai ter vitória, que Deus vai te abençoar, aleluia, mas eu quero profetizar muito mais que Cristo te abençoará, que Cristo te salva, que Cristo te liberta, né? Apontar para a cruz não é apontar para você, irmão. Você não é o centro do evangelho, você não é o centro do amor de Deus, aleluia. Jesus veio ao mundo para cumprir o propósito do Pai, para morrer pelos pecadores, né? Ou seja, não foi porque ele olhou para nós e falou assim, tadinho, eu amo ele, vou morrer por ele. Não, foi porque o Pai, ele exigiu castigar o pecado. E o pecado sendo castigado no seu Filho, tirou o castigo de nós. Por isso que Isaías 53 diz, o castigo que nos trouxe a paz, estava onde? Estava sobre ele, por suas pisaduras, nós fomos sarados. Então a justiça própria diz, eu faço, eu fiz, eu mereço. É a justiça que é pela graça, ela diz, Jesus fez, então eu creio. Aleluia. Então aqui diz que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crer. Aleluia. E por que que muitos não creram? Porque a cruz, ela abate o ego do homem. Porque o homem, ele quer chegar e falar assim, não, homem, acontecer isso comigo, porque afinal de contas,
eu sou bom, eu mereço, eu faço por onde, eu fiz minha parte, faça por onde que eu te ajudarei. Isso é uma das mentiras mais deslavadas, porque não está no Evangelho. Em outras áreas pode até ser verdade, aleluia, mas no Evangelho é Cristo que fez por onde, e por isso Ele vai te abençoar, quando você crê, aleluia. Então o zelo, irmão, e a justiça própria, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ela pensa o seguinte: eu vou me esforçar e Deus vai me abençoar, aleluia. A fé, irmãos, a fé em Jesus é o contrário. Você crê naquilo que Ele fez, porque é muito fácil você fazer algo e estender a mão, mas crer é um dom de Deus. Crer na obra que Ele fez é um dom de Deus, irmão. A Bíblia diz que a fé é um dom de Deus, aleluia. E Paulo continua dizendo, aleluia, que Moisés escreve justiça na lei, dizendo: quem fizer essas coisas viverá por ela. Moisés vai dizer lá em Levítico, no livro da lei, ó, quem fizer o livro da lei vai viver por causa disso, aleluia. A questão é que ninguém conseguia fazer o que a lei falava, aleluia, porque a lei não exige que você faça uma parte boa e uma parte imperfeita. Ela exige que você faça tudo de forma perfeita, aleluia, e ninguém nunca conseguiu fazer, aleluia. Mas a justiça que é pela fé não, é para você dizer assim: não diga, né, como nós vamos subir ao céu, porque Deus já trouxe o seu filho. Não diga quem vai descer ao inferno, porque Deus já trouxe o seu filho da sepultura, aleluia. A justiça que está pela fé é aquela que você crê no seu coração e confessa com sua boca. Deixa eu te falar outra coisa: não há uma fé em Cristo sem confessar com a boca. Se você não fala de Jesus, a sua fé é vã, porque a fé em Jesus verdadeira é aquela que crê no coração e com sua boca você confessa. É impossível a pessoa ter fé em Jesus e não confessar Jesus para ninguém. Confesse Jesus. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Aleluia. Com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz confissão para a salvação. Nós não somos agentes secretos de Jesus. Nós falamos de Jesus a tempo e fora de tempo. Aleluia. Quer ouça, quer deixe de ouvir. Aleluia. Porque, irmão, eu vou chegar na parte principal desta palavra, onde eu quero chegar. Louvado seja o nome do Senhor. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque o Senhor é rico para todos que invocam. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, né, aí chega lá no verso 17, diz que a fé, ela vem pelo quê? Ouvir e ouvir a palavra de Deus. É essa parte que eu quero chegar, aleluia. Irmãos, não tem como ninguém ter fé se ela não ouvir a palavra, aleluia. Não tem como uma pessoa ser salva numa igreja se ela não ouvir a palavra de Cristo. É diferente da pregação, tá? A pregação é uma coisa. O que traz a fé salvífica não é a pregação, é a pregação da palavra da cruz, da palavra de Cristo. É quando fala-se sobre de Cristo. Se você falar: Moisés abriu o mar vermelho e tal, e Deus vai abrir o mar para você, isso não é fé salvífica. Isso é a fé de coach, ou seja, o coach vai deixar você para cima, vai deixar você radiante, vai deixar você motivado, mas não vai deixar você salvo. O que vai salvar uma pessoa é falar da palavra de Cristo, a palavra da cruz. Aleluia. Ele pode até falar de Moisés, mas tem que entender que está apontando para Jesus, está apontando para a obra de Cristo, né? Vai apontar para o arrebatamento, vai apontar para alguma parte. Aleluia. Então hoje, o que está acontecendo, irmão? Em muitos lugares, né, pessoas, rebanhos inteiros, não são de pessoas salvas, pelo simples fato de que não estão pregando a palavra da cruz, a palavra de Cristo. E Paulo vai dizer: olha, este evangelho que vos tenho anunciado é o evangelho da graça de Cristo. E eu digo: se eu mesmo pregar outro evangelho, seja anátema, seja maldito. E vos digo de novo: se até um anjo do céu pregar outro evangelho, seja anátema, ou seja, está debaixo de maldição. Paulo diz: eu preguei o evangelho, mas se eu mesmo pregar, mudar o evangelho, eu estou debaixo de maldição. Se Paulo, que é Paulo, que teve a maior revelação do Novo Testamento, falou isso, imagina um de nós. Imagina qualquer pessoa hoje que estiver pregando outro evangelho que não é o evangelho da verdade, irmão. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. A música, o louvor é bom, mas tem que estar falando de Cristo também. Se não fala de Cristo, não traz fé. Aleluia. Tudo que a gente faz na igreja que não apontar para Cristo é feitiçaria. Por que é feitiçaria? O que é a feitiçaria? Porque a pessoa pensa que a feitiçaria é só aquilo que faz na macumba, mas não é. Aquilo é feitiçaria também.
Mas tem outras formas de feitiçaria. O que é feitiçaria? É um encantamento, deixar a pessoa encantada. Nossa, eu estou encantado com isso que você fez. Está enfeitiçado, feitiçaria. Aleluia. Estou encantado com esse negócio. Estou encantado, feitiçaria. Aleluia. Tudo aquilo que não aponta para Jesus é feitiçaria. Aleluia. A Bíblia diz: ficarão de fora quem? Os feiticeiros. E às vezes a pessoa pensa: feiticeiro, os macumbeiros. Tem crente que é feiticeiro na igreja. Ele ora, porque a feitiçaria ela faz macumba, trabalho para matar. Aí tem crente que ora falando assim: mata. Feitiçaria é a mesma coisa. Aqui não tem isso, mas tem lá que as pessoas estão brigando pelo espaço, né? pela posição, pelo cargo, né? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então a fé, ela só vem por uma coisa: por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Então é isso que nós temos que provocar na pessoa, a fé. Como que vai haver fé em alguém? Paulo vai dizer aqui: como eles vão crer, né, se não ouvirem? Como ouvirão se não há quem pregue? Ou como pregarão se não forem enviados? Sabe o que vai aprender aqui? Uma dura realidade que pode deixar você de queixo caído. Nem todas as pessoas vão pregar. Sabe por quê? Porque não foram enviadas. Porque uma pessoa ela pode dar para você um monte de coisas para você fazer através de uma pregação, mas não vão apontar para Cristo, porque só aponta para Cristo que é enviado. Porque como pregarão se não foram enviados? Deus só pode enviar missionário ou missionários, sei lá o que for, se eles tiverem o que falar. O que eles vão falar? Acerca de Cristo, irmão. É acerca da obra da cruz. Um apóstolo, aquele que tem uma missão, porque missionário é a mesma coisa que apóstolo. O apóstolo é um enviado. Quem é enviado hoje? Um missionário. Deus só pode enviar se você tiver algo para entregar. O que você tem para entregar hoje? A palavra de Cristo. Se você não vai entregar a palavra de Cristo, você vai fazer o quê? Seja onde for, em qualquer missão. Turismo. Aleluia. Porque como pregarão se não forem enviados? Somente o enviado é quem tem a palavra, irmão. Como você sabe se alguém é enviado de Cristo ou não? Veja o que ele está pregando. Se ele não fala de Cristo, não foi enviado. Aleluia. Se só pode pregar quem é enviado. E se ele for enviado para pregar, outras pessoas ouvirão. E quem ouvir a fé vai vir. E quando a fé vier, ele vai invocar. E quem invocar será salvo. Aleluia. 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 De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Eu fui na igreja que lá o cara faz não sei o que lá. Eu acredito nos dons, irmão. Dons espirituais existem. Aleluia. Mas tudo tem que levar a Cristo. Se aquilo que eu fizer não pode levar pessoas para Cristo, é feitiçaria, é engano. Aleluia. É ludibrio, está enganando as pessoas. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor é rico para com todos que o invocam. Ou seja, Jesus não é pobre para com aquele que invoca, né? Jesus é rico. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Aleluia. Então, irmãos, muitas pessoas hoje aderem a igrejas, tá? Mas não aderiram ao Evangelho. Você consegue entender isso? Aleluia. Tem pessoas que aderiram a uma denominação, mas não nasceram de novo, irmãos. E é isso que nós temos que bater nessa tecla. Você vai ter a oportunidade, né, de falar para pessoas não crentes. Aleluia. E se essa pessoa não nascer de novo, ela pode aderir a uma denominação, fazer parte de um grupo de senhoras, fazer parte de um grupo de jovens, ela pode fazer um monte de coisa e no final das contas, ela foi um religioso a vida inteira. Ela não entendeu a mensagem da cruz, irmão. Aleluia, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Paulo vai dizer: eu não propus outra coisa a não ser a falar de Cristo. Nós pregamos a Cristo crucificado. Aleluia, né? Louvado seja o nome do Senhor. Que é escândalo para o judeu e loucura para os gregos. Aleluia. O Cristo é o único assunto da epístola de Paulo. Ele pegava um texto que falava da lei e conseguia transformar aquilo em evangelho, porque esse era o propósito. Ele pegava lá Moisés, por exemplo, escrevendo nas pedras, né, da lei. Ele fala assim: ó, nós não somos como Moisés. Nós não temos a lei escrita em pedra, temos a lei escrita no nosso coração, pelo Espírito de Cristo.
Moisés tinha um véu na face, nós não somos como Moisés, nós não temos um véu no rosto, nós estamos com a cara descoberta, refletindo a glória do Senhor e somos transformados de glória em glória, até na imagem perfeita do Senhor. Glória. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele vai dizer, nós não temos o conselho da morte que é de Moisés, nós temos a nova aliança que é o conselho da vida em Cristo. Aleluia! Então toda a antiga aliança, Hebreus 10 vai dizer que tudo que está na lei não era a imagem exata, mas a figura das coisas que haviam de ser reveladas. As coisas que haviam de ser reveladas já foram reveladas. Aleluia. Não andamos mais nas sombras nem na figura. Cristo já revelou tudo. Aleluia. Cristo está revelado, irmão. Por isso que a Bíblia diz que Moisés, quando vai ter um encontro com Deus no Monte Horebe, em que Deus vai dar a lei, havia trevas. Deus estava em trevas? A questão é, Deus está querendo dizer, estava em trevas porque Deus não estava ainda revelado para a humanidade. Agora Cristo já trouxe luz, por isso que ele diz que ele é a luz do mundo. E qualquer que o segue não dará em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então as pessoas hoje, elas não querem ouvir de Jesus. Já pararam para pensar nisso? Lembra do Gadareno? Os gadarenos falaram assim, olha, vai embora daqui, Jesus, nós não queremos o Senhor aqui não. A gente quer aqui não, sai. Por quê? Porque fez os gadarenos terem prejuízo, perderam os porcos. Então eles estavam um pouco se lixando se as pessoas ficassem endemoniadas lá. Eles queriam saber se os porcos permanecessem, estava bom. Então não olharam para aquilo que Jesus fez a respeito da libertação, estavam pensando, não, nós não queremos ter prejuízo. Então muita gente hoje está assim. Se for um Jesus que não dá lucro, que não faz ela ganhar, ela não quer esse Jesus. Aleluia. Jesus pode prosperar? Pode. Jesus pode abençoar? Pode. Olha como é que Jesus está te abençoando. Você está aí, está vivo. Quantas pessoas já morreram mais novo que você? Você tem saúde, tem uma cama. Paulo vai dizer, se você tiver onde dormir, se você tiver o que comer, o que beber, fique satisfeito com isso. O problema é que queremos mais e mais e mais. Tem gente orando hoje, passa ali em Madureira, debaixo do viaduto, está cheio de gente, né? Debaixo do viaduto, no frio. Você tem um casaco, tem um cobertor quentinho, tem uma casa, tem saúde. Aleluia! Que mais nós queremos, irmão? Aleluia! Você vai morar no céu daqui a pouco, vai acabar toda a dor, não ter aflições, vamos, mas no mundo teremos aflições, mas tende bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. Aleluia! E quando ele diz que ele venceu, significa que ele venceu por nós. Aleluia, naquela cruz. Aleluia, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, a fé, ela vem pelo ouvir. Só tem um motivo que nos traz fé. Ah, estou tão sem fé. Não está lendo a Bíblia, então. Ah, estou tão sem fé. Se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, significa que cada vez que você lê a Bíblia, a fé vem. Cada vez que você ouve a pregação em Cristo, a fé vem. Como diz que a fé vem, irmão? Pelo ouvir, tem algumas versões que diz que a fé vem pelo ouvir pela palavra de Cristo, pela palavra da cruz. Ela está dizendo o seguinte, você vai jogar toda a sua garantia em Jesus, você não vai garantir em você, tá? Então tudo aquilo que faz o que se desviar ou ficar fraco, é porque não está ouvindo a palavra de Cristo. Se ele estiver ouvindo a palavra de Cristo, você vai jogar toda a tua confiança nele, e ele vai te sustentar. Aleluia. Se você depositar sua confiança em você mesmo, a própria Bíblia diz, né, que é maldito o homem que confia no homem. Quando diz maldito o homem que confia no homem, está dizendo maldito o homem que confia no homem, e quando você confia em você mesmo como ser humano. Porque às vezes você não está confiando em outra pessoa, mas você está confiando no teu próprio braço. Então é maldito o homem que confia no homem. Então, irmãos, que você venha ficar com esta palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Ah, eu fui na igreja lá, o cara não falou de Jesus. Tudo bem, você falou a palavra de Deus. Agora, tem um porém. Ele entregou a água. Se você tiver com comunhão, o Espírito Santo transforma dentro de você essa água em vinho. Aí Deus está te dando a revelação. Aleluia. Porque muitos têm a pregação, mas não têm a revelação. Então a gente dá a pregação, aí o Espírito Santo dentro de cada um, né, vai trabalhando e dando a revelação daquela palavra. Porque ele pode pregar e não apontar para Jesus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora, se você é um enviado de Deus, você vai entender que toda palavra testifica de Jesus. Jesus vai dizer, examinar o quê? As Escrituras, porque são elas
que de mim testifica. Ele vai dizer, examinar a Escritura, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, são elas que de mim testificam. Quando Jesus diz isso, examinar a Escritura, ele está dizendo, examine não o Novo Testamento, mas o Antigo Testamento, porque está falando de mim. Por que ele está falando do Antigo Testamento? Porque não tinha o Novo ainda. Só tinha, né, de Gênesis a Malaquias. Ou seja, Jesus está dizendo, leia o Antigo Testamento, que está falando de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O Antigo Testamento, se você for ler ele, achando que é algo para você fazer, você está perdido. Porque são 613 mandamentos. Nós podemos cumprir 500, podemos cumprir 612. Se deixarmos de cumprir um só, a Bíblia diz que nós estamos debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em tudo aquilo que está escrito no livro da lei para fazê-las. Ou seja, quem cumpre um só, quem cumpre todos e tropeça num, Tiago diz, já pecou contra Deus. Aleluia. Em Gálatas 3:10 vai dizer, Cristo nos resgatou da maldição da lei, se fazendo maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ou seja, Jesus, ele se fez maldição para que você seja abençoado. Aleluia. E quem está na maldição hoje? Quem está debaixo da lei. Porque às vezes a pessoa pensa, você está na maldição porque você não cumpre esse ou aquele mandamento. Irmãos, a Bíblia diz que todos que estão debaixo da obra da lei estão debaixo da maldição. Como assim? Porque a pessoa tenta e não consegue. Aí vem a culpa, porque ela não se apoiou na obra de Jesus na cruz. Aleluia. Então, o fim da lei é Cristo, o propósito da lei pela qual foi enviado é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Enquanto Paulo está querendo tirar, né, o crente do judaísmo, ou querendo tirar o judeu e trazer ele para ser cristão, hoje é o contrário. Tem igreja que a pessoa é cristã e está querendo virar judeu. Bota o kippah na cabeça, bota o talite no pescoço, bota a arca da aliança, toca chofar, bota candelabro. Ela está fazendo o caminho ao contrário que Paulo falou. Ou seja, temos que trazer crentes da igreja para o evangelho de novo. Temos que evangelizar o pecador, sim, mas temos que evangelizar o crente. Porque tem muito crente dentro da igreja que está igual ao judeu. Tem zelo, mas não tem entendimento. Tem zelo, mas não entende o evangelho. Porque como que ele vai entender uma coisa que ele não ouviu, né? Ou como que ele vai aprender como o eunuco? Tem gente que está como o eunuco, irmãos. O eunuco falou para Filipe, como eu vou entender se ninguém me ensina? Aleluia. Tem pessoas que estão ministrando, que precisavam ser ministrados. Tem pessoas que estão ensinando, que precisavam ser ensinados. Não podia estar ensinando. Por quê? Porque está trazendo uma palavra que não vai trazer salvação, irmãos. A pessoa que ouve aquilo, ela vai entender, opa, eu tenho que fazer mais. Tem pessoas dando ministrações dos 10 mandamentos, ou seja, ministrando morte. Porque é impossível você cumpri-los. Ah, mas eu não mato. Mas se pensou mal contra alguém, já matou. Está escrito, não adulterarás. Eu não adultero. Mas a Bíblia diz, se alguém começar com o seu já adulterou. Então, quando alguém ministra, cumpra isso, faça aquilo, faça, está ministrando a morte, temos que ministrar Cristo, porque Ele é a cura, e a fé só vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. A lei está dizendo, você é um pecador, você é um miserável, você vai ser condenado. Aí você corre para Jesus e fala assim, Jesus, me salva que realmente eu estou perdido. É para isso que a lei serve, para mostrar que nós somos pecadores, não é para salvar ninguém, porque se fosse dada uma lei que pudesse salvar, para que Cristo viria? Aleluia. Mas agora Cristo veio. Aleluia. E é o fim da lei, ou seja, o propósito da lei que foi enviada é essa, para trazer até Cristo, nos servir de aio, de pedagogo. Ou seja, a lei veio, nos pegou pelas mãos e nos entregou para Cristo e falou assim, está aqui o Salvador. Aleluia. Agora não estamos mais debaixo da babá. A babá é o pedagogo, o aio. A lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Significa o seguinte, a lei nos conduziu, nos guiou e dizia, faça isso, você fazia. E a lei dizia também, não faça aquilo, você não fazia. Agora que estamos em Cristo, já crescemos espiritualmente. Por isso, não precisamos mais da babá dizendo, faça isso ou não faça aquilo, porque você já sabe, você já cresceu, você sabe o que você deve e o que você não deve fazer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas que acham que são grandes, mas são meninos espirituais. Quem é adulto espiritual e quem já entendeu o Evangelho. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Por isso que Paulo vai dizer lá, eu creio que foi Paulo que escreveu, né? Aos Hebreus ele diz que o alimento sólido é para os perfeitos,
né? Quem se alimenta de leite, ainda é menino. Aleluia. Por quê? Porque o menino, se ele for na tua casa, obreiro Pablo, né, você está com o fogão ligado, fazendo aquela sopa de ervilha, e a criança for mexendo, for para a cozinha, você vai falar: sai daí, criança. É ou não é? Agora, se o adulto for lá olhar, você não vai falar. Se você falar para o adulto: sai daí, o adulto vai se ofender. Falando: você está pensando que eu sou criança? Assim também, uma pessoa que cresceu em Cristo, você não precisa mais falar para ele: faça ou não faça. Ela sabe, porque ela já cresceu espiritualmente. Um menino tem que ficar sempre alguém falando: faça isso, faça aquilo. Tem gente que é menino a vida inteira. É diferente da ovelha, irmão. Só para terminar, vamos ficar de pé em nome de Jesus? A Bíblia diz que Saul era pastor de jumentos e Davi era pastor de ovelhas. Aleluia. A ovelha, a Bíblia diz que o pastor vai na frente e as ovelhas a seguem. Aleluia. E chama pelo nome. O jumento, o pastor jumento vai atrás, porque se ele chamar, o jumento não vai, mas se ele vier atrás batendo: vai, ele anda. Infelizmente tem crente que dá mais para jumento, ele só anda apanhando. Aleluia. Mas ovelha não. Ovelha ouve a voz do seu pastor, que é Cristo, e as segue. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Se você entende que a voz de Jesus, irmão, é a voz que te conduz a pastos verdejantes. Aleluia, né? Então o que vai acontecer com você? Você vai entender que você está debaixo da graça. Mas eu estou me sentindo culpado. Estou me sentindo culpada. Aleluia. Está cheio de culpa. Então você está debaixo de mim. Porque debaixo da graça, aleluia, a obra de Jesus já está consumada, é feita. Eu tenho que fazer algo para agradar a Deus. Basta você crer, vai estar agradando a Deus. Aleluia. Marta andava para lá e para cá, fazendo, e Jesus não se agradou. E Maria só estava o quê? Sentada aos pés de Jesus, ouvindo. E Jesus falou assim: Marta, aqui ó, essa é a melhor parte. Você está muito afadigada. Isso significa, irmão, às vezes a pessoa pensa que não está fazendo de casa, não. Isso significa pessoas na obra, para lá e para cá, querendo agradar a Deus, querendo fazer acontecer. Como Jesus quer que você aprenda. Aprender de Jesus é melhor do que a pessoa ficar fazendo obras. Aleluia. Né? Então, irmãos, nós vamos estar orando, que você venha ouvir a palavra de Cristo, a qual traz fé. Ouça acerca de Jesus. Ouça o Evangelho. Leia o Evangelho, leia Gálatas, leia Romanos, né? Leia 1 e 2 Coríntios, leia Hebreus, leia Colossenses, leia, coma, se alimente do Novo Testamento, em nome de Jesus. Assim, irmãos, vai em paz para a sua casa e você entenda isso nesta noite, aleluia. Mas vale um crente que tem a verdade do que 200 que não tem. Por isso que nós não devemos chamar pessoas. Às vezes eu estou evangelizando lá na feira, dando folheto, a pessoa: onde é a tua igreja? Eu vou lá, eu falo: não vai para Jesus. Aqui embaixo tem um monte de igreja, aleluia. Porque nós não ganhamos almas para a igreja, temos que ganhar alma para Cristo, temos que apontar Jesus para as pessoas.